a questão das indústrias poluidoras com o problema da ETAR e a poluição no Rio. O que é que correu mal em todo este processo de fiscalização do que estava a acontecer para chegarmos a esta situação? Convém se calhar fazermos um bocadinho o histórico deste processo. Nós, quando chegámos à Câmara, deparámos com uma situação que era conhecida e que era do conhecimento geral de haver águas residuais, portanto esgotos, que vinham oriundos da zona industrial das corredoras, que desembocavam diretamente numa linha de água na várzea. E, portanto, sem qualquer tipo de tratamento, sem qualquer tipo de passagem pela ETAR, etc. E, portanto, nós assumimos como prioridade absolutamente estratégica, política e imediata de negociar, na altura com as águas do Oeste ainda, hoje com as águas do Tejo Atlântico e com a Cimo-Tejo, negociar um conjunto de investimentos para o nosso concelho. Uns estão-se a concretizar e esse da ligação da ETAR, da zona industrial à ETAR da Ruda, também foi concretizado no final de 2014, início de 2015. E, portanto, este processo, para que não restem dúvidas, foi negociado com a infraestrutura que geria a ETAR, ou seja, as águas do Oeste. Foi quem nós... Estamos a falar de um erro técnico por parte da entidade... Não diria que foi um erro técnico, não diria que foi um erro técnico. Ou seja, se os industriais cumprissem o que está no regulamento, não havia dúvida nenhuma que a ETAR da Ruda conseguiria tratar e resolver aquele problema, tanto que eu posso dizer-vos que, efetivamente, há uma situação ou outra que se tem manifestado, mas eu diria que nestes 3, 4 anos que já levamos de ligação dos esgotos da zona industrial de corredoras à ETAR da Ruda, eu diria que são casos episódicos, ou seja, não é uma questão permanente esta situação, o que significa que se os industriais cumprissem os limites que estão vinculados por força do regulamento, a ETAR tinha capacidade de resposta. Eu não sou a pessoa tecnicamente mais habilitada para o fazer. Mas deveria ter fiscalizado com regularidade para ver se estava tudo a correr bem. Mas é isso que eu queria também já agora agradecer a oportunidade que me dá de poder responder a essa questão. O licenciamento das 3 principais entidades que nós suspeitamos, eu não posso dizer ainda quem são, porque não tenho provas inequívocas e científicas que me digam que é aquela... Mas esses nomes vão ser conhecidos. Hão de ser, depois de termos as análises que nos confirmem essa situação. E nós, nestas coisas, agora, como compreenderão, eu, tendo suspeitas, não vou estar aqui a dizer, condenar na praça pública não é para um político, é para alguém que não é político. Eu falo com base em factos, e base em factos eu vou dizer o seguinte: a fiscalização dessas entidades, eu diria que o problema poderia ter sido resolvido se, no momento da instalação, e todas elas foram feitas, destas 3 entidades, foram feitas no período antes do PS estar na Câmara, essas instalações, eu não estou a sacudir água do capote, mas é bom que isto se faça ao histórico, porque às vezes há aqui uma névoa, não é do dia de hoje, mas há uma névoa que se cria às vezes e as pessoas precisam de compreender isto. Nós temos responsabilidade no momento da fiscalização e da passagem da licença de utilização, a Câmara devia ter verificado se aquelas indústrias têm poluição ou produzem resíduos poluentes e que tenham que ter pré-tratamento antes da descarga no coletor que vai ligar à zona industrial, ok? E à ETAR da Ruda. Eu não posso dizer, e não desconfio dos serviços da Câmara, ao contrário daquilo que às vezes é fácil dizer, pessoas que até deviam ter responsabilidade técnica. Sim, porque dá aqui a ideia que a Câmara também não foi ver com devida atenção. Não vou por aí, confio nos técnicos da Câmara e admito que tenha sido tudo feito de acordo. Portanto, a responsabilidade da Câmara é esta. Nós, quando licenciamos a atividade, temos de ter a preocupação de garantir que os resíduos que são produzidos estão de acordo com os patamares que estão previstos nos regulamentos e na legislação em vigor. Eu não tenho como dizer que não foi feito isso e, portanto, acredito nos técnicos da Câmara que dizem que isso foi feito. Portanto, isso foi um licenciamento que remonta antes do período eleitoral em que ganhámos as eleições e, portanto, antes do Executivo Municipal atual entrar em funções. O que eu acho é que não se pode confundir aqui 2 coisas absolutamente fundamentais. Em primeiro lugar, há de facto uma responsabilidade de fiscalização sempre da Câmara e nós não enjeitamos, tanto que não enjeitamos que estamos neste momento a fazer 50 análises técnicas de uma empresa especializada para apurar toda a questão da rede, não só nesta zona industrial, mas noutras zonas industriais. Mas o que eu acho é que não se pode confundir uma coisa. Uma coisa é a responsabilidade da fiscalização. Efetivamente existe e nós não negamos e por isso estamos a investir para melhorar isso. Outra coisa é a responsabilidade criminal até de quem polui. Ou seja, um ladrão há de ser sempre um ladrão, independentemente do polícia não fazer o seu trabalho. E, portanto,
quem prevarica, quem está a incumprir a legislação, não deixa de ser o principal responsável por aquilo que se verifica. O Sr. Presidente está a dizer que, portanto, foram feitas 50 análises. Também podiam ter sido feitas essas análises antes de tudo isto ter acontecido. Verdade, mas antes não se tinha manifestado ainda o problema com a profundidade que ele se manifestou. Acha que houve aqui prevaricação porque as fábricas sentiram-se à vontade face à ausência de um controle? Eu não sei porque é que se sentiram à vontade, porque nós temos feito sempre... Porque agora estará o problema a diminuir, pelo que consta, não é? É. Nós temos feito o seguinte, eu costumo dizer que a bomba atómica só se lança em última circunstância, e na nossa história as bombas atómicas, enfim, tiveram um desastre que foi, e portanto eu diria que o encerramento compulsivo de uma atividade que gera emprego e bem-estar no nosso concelho só deve ter efeitos na última instância, quando não há outra solução. E portanto eu diria o seguinte, nós estamos a fazer esforços com as Águas do Tejo Atlântico, que é a concessionária da ETAR, e com os empresários que estão identificados como sendo os potenciais causadores desta situação, de modo a que eles cumpram os regulamentos em vigor, e estamos até a apoiar do ponto de vista técnico como é que devem fazer para cumprir. Ou seja, estamos a dar uma oportunidade de cumprimento. Se esta oportunidade for desperdiçada pelos particulares, então não há dúvidas nenhumas, e já foram todos avisados de viva voz, o encerramento compulsivo da atividade está em cima da mesa, mas isso só em última instância. A receptividade dessas empresas a esta nova realidade, como é que também tem sido? Porque estavam habituadas a trabalhar de uma determinada forma. Costuma dizer o povo, e com razão, o que não tem remédio, remediado está. A alternativa a não serem receptivos é uma: aplicação de coimas e, eventualmente, encerramento compulsivo da atividade. Estamos a falar de empresas com muitas pessoas aqui da Ruda a trabalhar no local, sim. A Ruda ou outras localidades? Sim. Terão necessariamente de se adaptar? Terão necessariamente que se adaptar, até porque sabem que ao descarregar num coletor que é público, que está ligado a uma estação de tratamento de águas residuais, tem um normativo que tem que ser respeitado e que é do conhecimento geral. E, portanto, não podem alegar esse desconhecimento ou dizer que têm investimentos a mais. Esses são investimentos que fazem parte dos seus investimentos. Foram as desculpas que usaram, os argumentos que usaram. Claro que é preciso investimento, que é isto, aquilo. Mas isso, quer dizer, para cumprir a lei tem que ser investido. Quer dizer, se calhar não tem que deixar de investir noutras coisas para investir em cumprir a lei e observar a lei. Portanto, nisso nós vamos ser inflexíveis também.